Bom dia, querido, bom dia, querida. Nós estamos aqui nessa manhã para mais uma aula da Escola Dominical e eu queria só lembrar você que essa é a última aula desse tópico chamado Evangelho. Durante 3 meses nós estivemos estudando sobre o Evangelho. Eu espero que você possa ter absorvido. Eu sei que não é fácil, são muitos conteúdos, são muitas informações para você guardar todas na sua mente, mas eu espero em Deus que alguma coisa possa ficar e que possa produzir em você mudança de maneira que você faça aquilo que o Senhor espera de você. Na semana passada a gente deu início a esse capítulo de número 6, que trata da obra da renovação pelo Evangelho. A gente vê tantas pessoas preocupadas com a igreja se renovar, a igreja renovada, o que é uma igreja renovada. E nesses 3 meses a gente estudou sobre o Evangelho. E não há uma maneira da igreja ser renovada a não ser uma igreja que se volte para o Evangelho de Cristo. É a única maneira que a igreja tem de se renovar. Não existe campanha, não existe milagre, não existe nenhuma outra coisa que a igreja precisa fazer a não ser se debruçar sobre o Evangelho, estudá-lo e praticá-lo. Hoje nós então estamos estudando a obra de renovação pelo Evangelho, porém nós estamos já no final desse capítulo 6, e eu acho até que é uma parte bem mais fácil para eu explicar para você, porque ele trata de sinais. E uma das coisas que a gente consegue aprender, eu sei que muitos aqui são professores, é quando a gente mostra, não a teoria, mas mostra com exemplos para o aluno aquilo que acontece. A gente tira da teoria e começa a dar os exemplos. Então essa aula de hoje vai tratar dos sinais da renovação pelo Evangelho. E aí eu imagino que você deve olhar para a sua igreja, para a igreja que você congrega, para a nossa igreja, e perceber esses sinais. Se nós temos esses sinais de que a nossa igreja é uma igreja renovada pelo Evangelho. Não adianta a gente olhar para a igreja de fulano, de Beltrano, nós temos que olhar para a nossa realidade. Até porque eu, somado com o meu irmão, eu faço a igreja. Então, hoje a gente vai ver esses sinais que são produzidos na vida das pessoas e também na vida da igreja. O autor Tim Keller vai dizer que quando a igreja ela é renovada pelo Evangelho, as pessoas que não são crentes, elas percebem na gente essa mudança tão extraordinária que elas são atraídas à nossa convivência e, consequentemente, elas vão se tornando membro daquela igreja. Então, assim, é preciso que haja uma mudança na nossa vida de maneira que as pessoas sejam atraídas. A igreja lá de Atos, o texto vai dizer que dia após dia as pessoas iam sendo acrescentadas, porque elas viam na vida das pessoas da igreja de Atos essas mudanças, pessoas diferentes, e as pessoas queriam se agregar, se associar àquele grupo. Então hoje eu quero dar para os irmãos, eu até estou com um livro aqui aberto, e eu marquei de caneta no meu livro, que eu estava sem um lápis aqui, mas é bom que fica gravado para sempre, para eu também não esquecer. Eu gravei aqui, de acordo com o texto, pelo menos 6 sinais que são apresentados por uma igreja que ela foi renovada pelo Evangelho. O primeiro sinal está na página 96, que diz assim: o primeiro sinal é quando membros nominais da igreja se convertem. O que é um membro nominal? Aquela pessoa que só tem um nome escrito lá, mas ele não participa, ele não quer se comprometer com nada, e de repente, não quero que você julgue ninguém, mas que você pense aquela pessoa que não se envolve com nada na igreja. E de repente, quando a igreja está sendo renovada pelo Evangelho, você começa a ver essas pessoas que só tem um nome lá, elas se convertendo e experimentando um novo nascimento e participando de uma relação diferente com Cristo. Então esse é o primeiro sinal.
Você, puxa vida, a igreja está renovando. Fulano de tal era um crente nominal, eu era um crente nominal e eu hoje estou em uma vida diferente. Então, esse é o primeiro sinal que o autor vai dizer. Um segundo sinal, ele chama, está na página 97, de mudança nas funções ministeriais. Ele diz que algumas igrejas, e aí talvez a nossa é mais nessa linha, né, nossas igrejas, não de Tanguá, nossas igrejas congregacionais, tem uma função mais de ensino e doutrina. Mas talvez a gente peca em outra área. A gente não é tão forte em outra área. Então ele diz isso. Tem igreja que ela é forte em ensino e doutrina. Tem igreja que é forte na adoração, mas já não é tão forte no ensino e doutrina. Tem igreja que já se dedica mais no evangelismo. Caso, por exemplo, dos batistas, gosta muito de evangelizar, de estar na rua, culto ao ar livre. Mas talvez já não são tão fortes na questão da adoração. Aí tem outra igreja que trabalha mais a questão da assistência social, né, do cuidado aos pobres, mas também já talvez não seja tão forte na adoração, ou no evangelismo, ou no ensino. Mas ele diz que um segundo sinal, então, para saber se uma igreja está sendo renovada pelo evangelho, é que essas funções elas começam a se encaixar. A igreja começa a fazer todas essas funções de forma simultânea. Ela não é só específica a uma coisa. Então esse seria um segundo sinal. Um terceiro sinal de uma igreja renovada pelo evangelho, ainda na página 97, ele diz que destruído as barreiras que impedem o relacionamento. Uma igreja renovada pelo evangelho não tem barreiras, sabe? Como a gente canta, pois não há barreiras entre mim e fulano de tal, entre mim e Beltrano, nós somos um só corpo, né? A igreja renovada pelo evangelho, ela destrói naturalmente as barreiras que impedem o relacionamento e levam essa comunidade a experiências mais autênticas com Cristo. Então esse seria então um terceiro sinal. Um quarto sinal da renovação pelo evangelho, as pessoas da igreja que foi renovada pelo evangelho serão a renovação pelo evangelho produzirá pessoas humildes, pessoas que não desdenham de quem diverge delas, nem se sentem superiores a outras pessoas, mas também as amam, se preocupam, enfim, são pessoas humildes. Então a renovação pelo evangelho vai tornar a nossa igreja uma igreja de pessoas humildes, pessoas que não desdenham de quem diverge dela. Em quinto lugar, a renovação pelo evangelho torna os cristãos da igreja evangelistas naturais. Eu não fico esperando pelo departamento de evangelização e missões. Eu não fico esperando pelo pastor. Eu não fico esperando pela irmã fulana. Não, eu entendo que Jesus me chamou para eu fazer discípulos. Então, eu me torno um evangelista natural. E em sexto lugar, uma igreja que foi renovada pelo evangelho, ele se sacrifica, né? O membro, né? Aquela pessoa que foi renovada pelo evangelho, ele se sacrifica para servir o semelhante, para servir ao pobre, para servir a comunidade e a cidade que o cerca. Então é uma igreja que está ali, plantada naquele lugar, para servir aquela comunidade. Então o cristão que foi renovado pelo evangelho, ele está sempre se sacrificando para servir a alguém. E em sétimo e último lugar, o cristão moldado ou renovado pelo evangelho, o cristão renovado pelo evangelho, eles são moldados. Ele entra no molde do evangelho. E isso ele vai fazer com que ele exerça impacto na sociedade, de maneira que até no governo, nos negócios, nos meios de comunicação, nas escolas, né, onde a sociedade ali, né, está inserida, a pessoa moldada ele vai começar a impactar o lugar onde ele frequenta. Então é isso.
como que a renovação do Evangelho transforma, né, uma igreja. Então eu dei para você aí esses 7 sinais. E para concluir, o autor diz assim: quando as dinâmicas da renovação pelo Evangelho se acham fora do lugar, a igreja pode crescer em número, mas ela não crescerá em vitalidade. Ela pode crescer, mas não produzirá frutos verdadeiros com resultados duradouros. Ela exibirá sintomas de prostração. Boa parte do crescimento, ou todo ele, acontecerá por meio de transferência, pessoas vindo de outras igrejas, e não por meio de conversão. No entanto, quando existe essas dinâmicas de avivamento pelo Evangelho, as igrejas são mais enraizadas. Então é isso, irmãos, que a gente vai encontrar nessa aula de hoje, né? Você vai ter aí o estudo e você vai poder acompanhar. E para finalizar, o autor diz assim: de todos os elementos da visão teológica de uma igreja centrada, a renovação pelo Evangelho talvez seja o mais difícil de se pôr em prática. É muito difícil você... Por isso que uma vez eu até falei numa pregação, pregar é muito fácil, mas viver o que se prega é difícil. Mas não é por isso que a gente não vai pregar. A gente tem que pregar para a gente ir mudando. Mas é muito difícil, né? A gente não tem que cobrar as pessoas, mas a gente tem que buscar em nós essa renovação, porque o Evangelho é difícil. Não é fácil. A gente é muito fácil. Não é fácil você cumprir aquilo que se espera do Evangelho. Quero deixar para você o Salmo 126 como reflexão para você pensar nessa manhã, que é até uma orientação do próprio autor, que diz assim no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Que você creia nessa promessa e que creiamos que o Senhor vai renovar e vai restaurar a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Que Deus te abençoe, bom estudo, bom domingo, na graça e na paz do Senhor.